A paz do Senhor para todos. Estamos aí se aproximando da reta final do Apocalipse, né? E nessa feita nós estaremos falando sobre o capítulo 17 e o capítulo 18, que fala sobre a Babilônia. Existem muitas dúvidas em torno desses capítulos. Alguns estudiosos afirmam, né, que a Babilônia ela será reconstruída no período da Grande Tribulação. Outros já acham que é uma Babilônia simbólica, que será uma cidade que receberá o nome de Babilônia. O que é interessante em tudo isso? Primeiro que para aqueles que irão subir no arrebatamento da igreja, não precisa se preocupar em saber que Babilônia será essa, né? Mas em relação a ensino, nós podemos aqui dizer aquilo que nós aprendemos. Graças a Deus tivemos aí o privilégio de passar 3 anos num curso teológico, onde nós aprendemos também um pouco sobre o Apocalipse e muitas pesquisas que nós fazemos, né? O que é importante frisar para vocês? Não é algo assim impossível de acontecer a Babilônia ela ser reconstruída no período da Grande Tribulação. Pode acontecer? Sim, pode acontecer, porque não seria a primeira vez que teria uma tentativa de reconstrução da Babilônia. Isso já aconteceu na década de 80. Para você que não sabe, a Babilônia ela está localizada a 90 quilômetros ao sul de Bagdá, ou seja, no Iraque. E o antigo ditador do Iraque, Saddam Hussein, na década de 80, ele que era um admirador do Império Babilônico, ele chegou a dizer que ele seria o novo Nabucodonosor. Ele reconstruiu parte da Babilônia, ficou até uma espécie de ponto turístico no Iraque na década de 80. Ele, inclusive, teve lá no Iraque 2 festivais internacionais da Babilônia, onde as pessoas estavam vestidas a caráter e ele seria o representante, né, o rei Nabucodonosor. Isso foi muito divulgado na década de 80, porque, como nós já falamos, ele era fascinado, né, pela cultura babilônica, pelo rei Nabucodonosor. Então não seria assim algo impossível de acontecer. Inclusive hoje o lugar está abandonado, porque depois da invasão americana, né, em 2003, o lugar ficou abandonado. Mas foi uma tentativa de reerguer essa cidade. E eu não duvido muito que durante a Grande Tribulação ela também possa ser reerguida. Não duvido nada disso, porque a própria palavra de Deus chama, né, Babilônia. O que é importante frisar aqui no vídeo é o seguinte: o capítulo 17 e o capítulo 18, eles não estão falando de 2 cidades babilônicas, tá? O que eles estão falando ali é o seguinte: o capítulo 17 ele fala de uma Babilônia, um sistema religioso, tá? E o capítulo 18 fala do sistema econômico, ok? Mas tudo indica que haveria uma cidade com o nome de Babilônia. Na Bíblia existe mais ou menos 260 passagens citando a Babilônia, né? Inclusive algumas profecias em Isaías, em Jeremias. Porém, uma dessas profecias me chama muito a atenção, que é a profecia que fala sobre Isaías capítulo 13, versículo 19. Ali nessa profecia está dizendo que a Babilônia seria destruída por fogo. Observe aí em Isaías capítulo 13, versículo 19, está dizendo que a Babilônia seria destruída a fogo. O estudante da Bíblia, o leitor da Bíblia,
ele com certeza sabe que a Babilônia de Nabucodonosor e seus sucessores não foi destruída por fogo, mas passou de uma mão para outra. No capítulo 5 de Daniel, aquela passagem que todos conhecem, escrita na parede, e ali os persas passaram a dominar a Babilônia. Então ela não foi destruída por fogo. Porém, se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18, versículo 8, 9 e 18, você vai ver que a Babilônia de Apocalipse, essa sim é destruída por fogo. Então vocês vejam que tudo leva a crer que será realmente reerguida durante a grande tribulação esta Babilônia, porque a Babilônia que todos nós conhecemos na Bíblia, essa não foi destruída por fogo, mas a de Apocalipse sim, essa será destruída por fogo, conforme a própria palavra nos mostra. E uma coisa interessante, nós vamos fazer um estudo simultâneo dos dois capítulos, tanto dos 17 como 18, porque se trata de somente um assunto, então para nós ganharmos tempo, não iremos fazer como em alguns outros capítulos que nós estudávamos, que íamos indo versículo por versículo. Não, vamos ganhar tempo e vamos fazer um estudo simultâneo desses dois capítulos. E você pode perceber que no capítulo 17, a qual ela é representada pelo sistema religioso, ela aparece como uma mulher, uma prostituta. Veja aí em Apocalipse 17. Porém, já no capítulo 18, que é a Babilônia de natureza econômica, ela é representada por uma rainha arrogante. Ambos os sistemas são representados por uma mulher. Observem também no capítulo 17, versículo 2, e no capítulo 18, versículo 3, vai dizer que os reis dessa terra, ou seja, as lideranças dessa terra, durante a grande tribulação, esses reis, esses governantes, se prostituíram tanto com a Babilônia do capítulo 17, que simboliza o sistema religioso, e também com a Babilônia do capítulo 18, que simboliza o sistema econômico. Outra coisa interessante, no capítulo 17, versículo 5, e no capítulo 18, versículo 2, observem também que ambas as Babilônias são possuídas por demônios. Observe isso. Tanto o sistema religioso como o sistema econômico são controlados por demônios. Está aí bem claro isso na sua Bíblia. Observe aí no capítulo 17, versículo 5 e no capítulo 18, versículo 2. No capítulo 17, versículo 6 e no capítulo 18, versículo 24, observem a semelhança que tanto a Babilônia religiosa, o sistema religioso, como o sistema econômico, ambos os sistemas derramam sangue do povo de Deus. Isso já foi dito em outras passagens, porque a Babilônia religiosa exigirá a adoração do anticristo como Deus. E a Babilônia econômica exigirá a marca da besta para que você compre, para que você negocie. Com certeza, o povo de Deus, aqueles que ficaram aqui na terra, que não subiram no arrebatamento, sem dúvida, eles negarão ambos os sistemas. E ambos os sistemas serão responsáveis por derramarem sangue do povo de Deus. Agora, existem algumas particularidades nesses capítulos que não estão assim muito claras. Existem coisas no Apocalipse que não são assim tão claras, que somente aqueles que ficarem aqui entenderão o que quer dizer. Nem tudo ele é revelado, tá? Por exemplo, o anticristo. Quem é o anticristo?
A Bíblia não revela, o Apocalipse não revela. De que país virá o anticristo? A Bíblia também não revela. Então, sabemos que virá. E existem coisas que vai acontecer, se você observar aí no capítulo 17, versículo 16 e 17, dá ao entender que o sistema religioso, a Babilônia religiosa, será destruída pelo anticristo. Por quê? Não sabemos. Isso não foi revelado. Mas está aí. Se você ler versículo 16 e 17 do capítulo 17, dá ao entender que o anticristo acaba com o sistema religioso. Agora, já o sistema econômico, se você abrir lá em Apocalipse 18 e 8, o fim do sistema econômico, que será no finalzinho da grande tribulação, será o próprio Deus que irá destruir esse sistema. Interessante isso. Depois confere aí na Bíblia. Outra coisa interessante que a Bíblia nos mostra, a Babilônia religiosa, quando ela acaba, você observe aí em Apocalipse 17, 16, você vai ver que ninguém se lamenta com o fim dessa Babilônia. Agora, observem em Apocalipse 18, 9 a 11, que os reis dessa terra, todos lamentam a destruição da Babilônia econômica. Ou seja, o sistema econômico, né? Hoje você vê aí muitas pessoas fazendo de tudo por dinheiro, pela ganância do dinheiro. Veja que durante a grande tribulação isso irá continuar, porque quando a Babilônia econômica, ela é o sistema econômico, né? Veja bem, é uma Babilônia só com dois sistemas, tá? É uma Babilônia com dois sistemas, o sistema religioso e o sistema econômico. O sistema religioso, conforme a profecia, será destruída pelo anticristo. Já o sistema econômico será destruída pelo próprio Deus. E você vai ver aí que a terra se lamenta, os reis se lamentam com o fim da Babilônia econômica. Porém, existe uma festa no céu, em Apocalipse, você vai ver em Apocalipse 19, 1 a 6, e em Apocalipse 18, versículo 20, uma festa no céu com o final dessas duas Babilônias, né? O céu se alegra, porque, segundo a profecia, exatamente no final, no término, no fim da Babilônia econômica, e aí vai entrar o capítulo 19, aonde Cristo retorna em glória. Porém, o que é importante lembrar aqui nesse estudo é que não se trata de duas Babilônias, tá? Não se trata de duas Babilônias, não se trata de duas cidades chamadas Babilônia. O que acontece aqui é o seguinte, é uma cidade com dois sistemas, tá? No capítulo 17, quando você vê lá aquela prostituta, vinha uma besta, sabe que a prostituta ali está falando sobre a Babilônia religiosa, a falsa religião, a falsa igreja, que foi instaurada no governo do anticristo. A besta que você vê ali é o próprio anticristo. E o capítulo 18, né, a Babilônia em si, representando o sistema financeiro. E como provar? Como é que nós vamos provar que se trata de uma só Babilônia? Os próprios textos, se você pegar os textos bíblicos e você fazer uma análise, você vai ver que se trata de somente uma Babilônia, de uma cidade. Por exemplo, você vê que o nome é o mesmo. A Babilônia do capítulo 17, você vê no versículo 5, chamado Babilônia, a mesma coisa acontece no capítulo 18, versículo 2. O nome é o mesmo nome. Veja também a identidade no capítulo 17, versículo 18, do capítulo 18, versículo 10. Você vai ver, compara esses dois versículos
e veja se não se trata da mesma Babilônia. A mesma coisa quando a Bíblia fala em relação das vestes, né? A mulher, a prostituta, né, no capítulo 17, e compare com as vestes da mulher do capítulo 18, capítulo 17, versículo 4 e capítulo 18, versículo 16. Observe que as vestes das duas são a mesma coisa, é as mesmas vestes. Ambas mulheres seguram um cálice. Capítulo 17, versículo 4 e capítulo 18, versículo 6. As duas seguram um cálice. A mesma coisa acontece em relação aos reis da terra. Você vê em relação aos governantes. Olha como é que a Bíblia, no capítulo 17, trata a relação da igreja com os governantes, a falsa igreja com os governantes. No capítulo 17, versículo 2 e no capítulo 18, versículo 3. A mesma coisa falamos em relação às nações. Observe no capítulo 17, versículo 2 e no capítulo 18, versículo 3. A mesma relação se faz com as nações. A mesma coisa acontece com os fiéis, com os crentes. Capítulo 17, versículo 6 e capítulo 18, versículo 4. Então, é a mesma Babilônia, tá? É a mesma Babilônia. 17, voltamos a repetir, para que não reste dúvida, a Babilônia que é citada no capítulo 17 está falando sobre o sistema religioso, e a Babilônia do capítulo 18 sobre o sistema econômico, e no capítulo 18 nós vemos o fim dessa Babilônia, né? De sendo destruída pelo próprio Deus, momentos que antecedem a volta de Jesus Cristo em glória. E o capítulo 18, ele vem bem mais explicado, mostrando o porquê dessa destruição, né? Porque foi essa cidade, tá? Essa cidade, ela afrontou muito a Deus. Vocês veem no capítulo 18, versículo 2, que é chamada de morada de demônios. No versículo 5 do capítulo 18, vocês vão ver que os pecados, as abominações dessa cidade chegou até o céu. Versículo 7, viveram do prazer pecaminoso, né? E a prosperidade desta cidade, a prosperidade os cegou diante de Deus. Dá uma olhada aí o que diz no versículo 7. Inclusive, do versículo 11 até o 17, ele dá, sabe, uma lista de itens luxuosos que tinha nessa cidade. Algumas pessoas podem até pensar, mas será que vai ter isso mesmo? Será que vai ter uma cidade com tudo isso? Olha, hoje não é difícil você encontrar isso hoje. Um exemplo, apenas um exemplo que eu vou dar aqui, nós temos hoje, por exemplo, um lugar chamado Vaticano, tá? Só um exemplo, que é um país de cunho religioso, porque é lá no Vaticano que se encontra o centro, né, da Igreja Católica, o líder da Igreja Católica, ele se encontra no Vaticano. Ou seja, então, não é difícil ter uma cidade exclusiva na grande tribulação, voltada para como se fosse a capital do mundo. Não será difícil. E com toda certeza, isso estará acontecendo nesse período. Inclusive, o texto de Apocalipse, capítulo 18, a partir do versículo 19, aliás, Apocalipse, capítulo 18, a gente vê três classes de pessoas, né, que se lamentam pela queda da Babilônia. Observe aí, no capítulo 18, versículo 9, né, os monarcas, os reis da terra,
o versículo 11, os mercadores, no versículo 17, os navegadores. Observe, eles se lamentam porque acabou seus ganhos, acabou sua fartura, acabou a sua prosperidade, e agora chegou o momento da volta, do retorno do Cordeiro, que nós estaremos estudando no próximo vídeo. O retorno de Cristo, né? O capítulo 19 ele ainda fala alguma coisa sobre a queda da Babilônia, mas o centro mesmo, o foco mesmo é a volta de Cristo em glória. Isso nós estaremos estudando no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.